E aí, doutores, tudo tranquilo com vocês? Eu sou Jamerson Nascimento e você está no canal Anatomia e Saúde. Aqui você vai encontrar aulas de anatomia e fisiologia humana, assim como também vídeos que tratam de temas relacionados à saúde, focando sempre nos aspectos anatômicos e fisiológicos. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o sistema esquelético humano, falando sobre sua definição, principais funções executadas, sobre a divisão do esqueleto e a composição e estrutura dos ossos. Esta será a primeira aula, uma aula introdutória sobre este sistema esquelético que estará disponível aqui no canal. E para abrir nossa aula, eu pergunto a você: você sabia que o esqueleto que faz parte do sistema esquelético, ele perfaz em torno de 20% do peso corpóreo de um indivíduo saudável? E que os ossos que compõem esse sistema esquelético são órgãos como o coração, os rins, os pulmões, que apresentam metabolismo próprio, com capacidade de crescimento e regeneração caso sejam lesados, e que também são vascularizados e podem reagir a estímulos porque eles são também inervados? Não sabia? Então, depois da vinheta, eu convido você a saber um pouco mais sobre o sistema esquelético humano comigo. Podemos definir o sistema esquelético como uma estrutura composta por um endoesqueleto formada por ossos interligados a cartilagens, tendões e ligamentos que formam o arcabouço principal do nosso corpo, desempenhando várias funções. Entre as funções desempenhadas, nós podemos destacar a função de sustentação e suporte, a de proteção, a de prestar assistência aos movimentos corpóreos, a de servir como depósito de minerais e de energia, assim como também pela produção das principais células do tecido sanguíneo. Quanto à sustentação, fazemos uma comparação do nosso sistema esquelético com um conjunto de colunas e ferragens de um determinado prédio que sustentam a parte de alvenaria de toda a construção. O nosso sistema esquelético, através de seus ossos, eles sustentam os tecidos moles do nosso corpo. É importante nós lembrarmos a importante função da coluna vertebral, por exemplo, que sustenta a base do crânio, ao mesmo tempo que se articula com a estrutura dos ossos do quadril, dando estabilidade à posição que nós mais ficamos, que é a posição erétra. Não podemos esquecer também que os ossos funcionam como pontos de fixação dos tendões, ligando aos músculos esqueléticos, trazendo aí uma outra função importante, que o sistema esquelético presta assistência a grande parte dos movimentos corpóreos. Os músculos esqueléticos, inclusive, recebem essa denominação em razão de estarem ligados ao esqueleto. E sem a participação dos ossos fixados aos músculos esqueléticos, praticamente seria impossível a realização dos movimentos conscientes do nosso corpo. Outra função importante é a função de proteção. Podemos citar como exemplo os ossos que formam a caixa craniana, que protegem órgãos que formam o nosso encéfalo. Importante estrutura do nosso sistema nervoso central, assim como também as vértebras, que compõem a nossa coluna vertebral, que protege a nossa medula espinal, que também é uma outra estrutura importante do nosso sistema nervoso central. Essas mesmas vértebras se interligam, se articulam com as nossas costelas, que formam a caixa torácica, protegendo órgãos importantes do tórax, como os nossos pulmões e o nosso coração, que inclusive, na sua região anterior, é protegido por um osso chamado externo, na região do centro do tórax. Até alguns órgãos abdominais são parcialmente protegidos, como é o caso do fígado, localizado no hipocôndrio direito, na região abdominal, e o baço na região do hipocôndrio esquerdo, também na região abdominal. Os ossos que compõem o nosso esqueleto, eles funcionam como depósito de minerais. Podemos destacar entre eles o fósforo e o cálcio. O cálcio, por exemplo, mais de 90% do que é retido no nosso corpo está presente na nossa matriz óssea. Funcionam como elementos importantes para dar resistência e rigidez à estrutura óssea, como também eles podem ser cedidos à corrente sanguínea para participarem de processos metabólicos importantes, como é o caso da contração muscular e da coagulação do sangue. Em sua medula óssea amarela, os ossos vão armazenar o tecido adiposo, ou seja, um tecido que é formado por adipócitos com capacidade de armazenar gordura. Gordura essa que pode ser utilizada como reserva de energia química quando o organismo necessitar. Em algumas regiões de nossos ossos, como por exemplo nos ossos do quadril,
irá existir uma área chamada de medula óssea vermelha, formada por osso esponjoso, também chamado de tecido trabecular. Lá irá ser inserido um tipo de tecido especial chamado de tecido hematopoético, formado por células indiferenciadas capazes de produzir as células do tecido sanguíneo, como as hemácias, os glóbulos brancos e as plaquetas, importantes células na realização de funções vitais para o nosso organismo. Quanto à divisão anatômica do esqueleto, podemos dividi-lo em duas porções. Uma delas é o esqueleto axial, que corresponde aos ossos que estão posicionados na região central do nosso corpo, formado pelos ossos da cabeça, da coluna vertebral, costelas e esse osso anterior que nós encontramos articulando-se com as costelas, chamado de externo, contando também com o osso hioide, que está posicionado mais ou menos na região do pescoço. A outra região é a região do esqueleto apendicular. O esqueleto apendicular ele é formado por essa região do ombro, que é chamado de cíngulo dos membros superiores, ou também conhecido como cintura escapular, associando-se aos membros superiores, braço, antebraço e as mãos. E também ao cíngulo dos membros inferiores, a região do quadril, associado aos ossos dos membros inferiores, a nossa coxa, perna e o nosso pé. Quanto ao número de ossos, podemos dizer que o nosso esqueleto adulto ele possui 206 ossos. 80 deles estão localizados no esqueleto axial, enquanto que 126 estão localizados no esqueleto apendicular. Alguns fatores de contagem podem contribuir para que exista uma variação nessa contagem do número de ossos. Um deles é o fator etário. Sabemos que quanto mais jovem o indivíduo, mais ossos ele irá ter, levando em consideração que com o passar do tempo ocorre um processo de ossificação, fazendo com que o número de ossos que é maior quando mais jovem, reduza na idade adulta. Podemos citar como exemplo o osso frontal, que na idade fetal o indivíduo possui 2 ossos, e após a ossificação fica valendo apenas um único osso, que é o osso frontal. O outro fator que pode variar na contagem é a variação anatômica. Existem indivíduos que nascem com um par de costelas a mais, por exemplo, ou um dedo em cada mão e em cada pé, fazendo aí uma variação na contagem do número de ossos. Um outro fator que pode também variar é o próprio autor levar em consideração a contagem de alguns ossos, como é o caso de alguns ossos sesamoides, ossos que estão localizados nas mãos e nos pés, lá em algumas regiões do tendão, ossos suturais, alguns levam em consideração os ossículos do ouvido, outros não. Então esses são os fatores principais que podem levar a uma variação na contagem do número de ossos. Os ossos se classificam de acordo com a forma em que eles se apresentam, e podemos citar 5 tipos diferentes: o osso longo, o osso plano, o osso curto, o osso irregular e o osso sesamoide. Como exemplo de osso longo, podemos citar o fêmur, o maior osso do nosso corpo, lá na região da coxa. Ele é mais comprido do que largo. Como osso plano, aqueles que apresentam um formato laminar, podemos citar como exemplo o osso externo, osso da caixa torácica, localizado anteriormente, aquele que nós citamos anteriormente que protege o coração. E como osso curto, podemos citar os ossos que formam a região do carpo, essa região do punho, antes aqui da região da nossa mão, que eles têm um formato meio que cuboide. Os ossos irregulares são os ossos que apresentam formatos complexos, como é o caso das nossas vértebras que formam a nossa coluna vertebral. E também existem os ossos sesamoides, que são ossos que se desenvolvem em estruturas tendíneas, como é o caso da nossa patela, ou antigamente conhecido como rótula. Além desses 5 tipos de ossos, existe ainda um tipo de osso classificado como pneumático. Eles podem ter formas laminares ou irregulares, mas se distinguem por razão de possuir na sua estrutura interna alguns forames ou cavidades forradas por mucosa denominadas de seio, ou também conhecida como sinos, por onde há circulação de ar. Podemos citar como exemplo o osso frontal do crânio e o osso esfenoide. Para começarmos a estudar a estrutura macroscópica de um osso, nós podemos utilizar como exemplo o osso longo, como o fêmur, o maior osso do nosso corpo da região da coxa. Podemos observar nas suas extremidades as cabeças ósseas, conhecidas como epífises.
Nós podemos observar no interior dessas estruturas um tecido esponjoso ou trabecular, onde está inserido o tecido hematopoético, formado por células indiferenciadas que produzem células sanguíneas. Isso aí é a medula óssea vermelha. Quando nós nos referimos à medula óssea, essa medula que precisa ser transplantada para pacientes que têm dificuldade de produzir as células do sangue ou de renovar essas células, é essa medula óssea a qual nós estamos nos referindo. Além dessas regiões extremas, existe o corpo do osso, conhecido como diáfise. Aí nós podemos apontar duas regiões distintas. A mais periférica, conhecida como matriz óssea ou osso compacto, revestida externamente pelo periósteo, e uma mais interna, que é o canal medular, que vai estar preenchido por gordura, onde é conhecido por medula óssea amarela, revestindo quase toda a superfície da estrutura óssea, não estando presente apenas nas regiões da epífise, onde estão as cartilagens articulares. Vamos encontrar o periósteo, uma membrana formada por duas camadas, uma mais externa, muito fibrosa, formada por muitas fibras de colágeno entrelaçadas, e mais abaixo, formada por uma camada laminar de células osteogênicas, que estão associadas com o crescimento ósseo em espessura. Abaixo dessa lâmina osteogênica, nós vamos encontrar a matriz óssea, também conhecida como osso compacto, onde nós vamos encontrar os componentes inorgânicos, representados principalmente pelo cálcio e pelo fósforo, mas também por potássio e magnésio, minerais que são responsáveis por dar a dureza, a rigidez à estrutura óssea. Assim como também os componentes orgânicos, representados principalmente pelas fibras colágenas e peptidoglicanos, que são produzidos por células denominadas de osteoblastos. Além dessas estruturas orgânicas e inorgânicas, nós vamos encontrar os chamados canais ósseos, que estão dispostos em lacunas concêntricas na matriz. Antes eram denominadas de canais de Volkmann, canais de Avers, por onde passam vasos sanguíneos e nervos responsáveis por transportar oxigênio e nutrientes às células dessa matriz e também por dar sensibilidade à estrutura óssea. É importante ressaltar que as células denominadas de osteoblastos, que nós falamos anteriormente, que produzem essas estruturas orgânicas, elas com o passar do tempo se diferenciam em osteócitos, que ficam circundadas em lacunas e que estes osteócitos vão ser responsáveis por manter a matriz óssea. Forrando e revestindo as cavidades medulares e os canalículos que nós acabamos de falar, assim como também as trabéculas do tecido esponjoso da estrutura óssea, nós temos uma membrana chamada de endósteo. É um tipo de tecido conjuntivo onde você vai encontrar algumas células denominadas de osteoclastos, células que estão associadas com a reabsorção óssea, a remodelação dessa estrutura, assim como também com a regeneração do tecido ósseo. Então, junto com os osteoclastos, células de importante função, você não pode perder de vista aquelas células que nós mencionamos anteriormente. Os osteoblastos, associados com a produção das estruturas orgânicas da matriz óssea, e os osteócitos, que nada mais são do que osteoblastos diferenciados que servem para manter a matriz óssea. Não esquece, osteócito, osteoblastos e osteoclastos, as principais células que você vai encontrar na estrutura óssea. Devido a todas essas células e tecidos que compõem a estrutura óssea, nós podemos então concluir que o osso é verdadeiramente um órgão vivo, dinâmico, com atividade metabólica sempre presente. E assim chegamos ao fim da aula introdutória sobre o sistema esquelético. Você que gostou da aula, não esquece de dar o feedback clicando aí no gostei, de compartilhar o vídeo com as pessoas que se interessam pelo tema e, claro, se inscreve no canal, ativa as notificações. Espero você numa próxima. Um beijo no coração.